CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da CEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Meus irmãos,
Mais uma vez aqui estamos para mais uma live da Casa Espírita Ilha de Paquetá, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, na parte que fala da pergunta 489 até a 512, que nós fizemos semana passada, que fala sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Hoje vamos dar então continuação ao estudo a partir da pergunta 513. Semana passada nós fomos até a 512, agora vamos até a 513. É o prosseguimento do estudo. A pergunta 513, ela diz assim: os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? Não raro desempenham missão temporária. Porém, a mais das vezes, são apenas atraídas pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Então, é muito fácil a gente entender o que é simpatia. Simpatia é aquela coisa que atrai a gente, né? Você conhece uma pessoa, você tem simpatia por ela, né? Sente alguma coisa que o chama para ela. E os espíritos simpáticos são isso, né? É isso que acontece. Eles sentem aquela atração por nós, sentem simpatia, sentem uma ligação, né? E muitas das vezes eles vêm temporariamente nos ajudar, né? Nós estamos precisando de uma ajuda em determinada situação, a espiritualidade pega alguém que tem simpatia por nós e pede. Então esse espírito vem e fica algum tempo, temporariamente ali, para nos ajudar naquela situação que estamos vivendo, né? Porque é um espírito simpático, um espírito amigo, vai ter boa vontade para conosco. Isso é raro acontecer, mas acontece. A maioria das vezes, eles vêm mesmo por simpatia mesmo, por analogia de gostos, né? Por interesse, né? A pergunta 513A. Parece lícito interferir daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus? Então ele diz aqui que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus. E a resposta é a seguinte: sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam. Então a simpatia é aquele negócio, tem que sempre lembrar, está ligada à união de ideias, de sentimentos, né? É isso que está ligado, essa atração, essa ideia que se cruzam, né? E que agrada a pessoa, e você se sente aproximado dela. Então o homem de bem, o homem que procura fazer coisas boas, que procura manter bons pensamentos, que procura se equilibrar, procurar praticar as leis da caridade, ela vai se simpatizar. Qual os espíritos vão simpatizar com ela? Os espíritos elevados. Ela vai ter aproximação desses espíritos que simpatizam com aquelas ideias. Mas se a pessoa é uma pessoa depravada, uma pessoa que não pensa em ajudar ninguém, né? É abertamente contrária a tudo aquilo que a gente aprende de equilíbrio, de boas maneiras, tudo, ela vai atrair quem? Pessoas igual a ela também. E isso que é simpatia, não é? Então podem ser bons aqueles que nos acompanham, maus, dependendo do caráter da pessoa. A pessoa que tem um bom caráter, ela vai atrair aqueles espíritos de bom caráter também. Aqueles que não têm, vai também ter a atração dos mesmos espíritos do mesmo nível, né? A pergunta 514. Os espíritos familiares são os mesmos que se chamam espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Kardec dá os espíritos dão a seguinte resposta a Kardec nessa pergunta, assim, ó: há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes um amigo da casa. Então nós estamos envolvidos por uma porção de espíritos que nos acompanham, né? Como diz Paulo, nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunha. Todo lugar que nós estamos sempre acompanhados.
E tem aqueles que simpatizam conosco, aqueles que nos aproximam de nós e tal. E dentro dessa linha, Kardec diz assim, as gradações. Por exemplo, quando ele fala do espírito, o anjo da guarda, espírito protetor ou bom gênio, é um espírito de alta elevação espiritual que tem a missão de ajudar o progresso do indivíduo. Ele realmente se liga desde o nascimento, às vezes já tinha ligações até antes da encarnação do espírito, aí desde o nascimento, depois da morte também ainda continua, depois da desencarnação, muitas das vezes ainda continua ainda ligado àquela pessoa. Então, esses são os espíritos protetores, bons gênios ou anjos da guarda, que nós chamamos. Ele tem a missão maior, né? É uma responsabilidade grande que ele tem no trabalho do seu tutelado. Agora, diante desses, existem outros espíritos, tá? São os espíritos familiares, os espíritos simpáticos. O que são os espíritos familiares? Os espíritos familiares são nada mais nada menos do que os amigos da família, não é? Eles geralmente nos acompanham, nos ajudam, mas eles não têm uma elevação espiritual muito grande. Geralmente, eles se esmiscuem mais nas nossas intimidades, assim, e nas nossas, no dia a dia, nas tarefas do dia a dia, nas coisas comuns da nossa vida, porque não são espíritos muito elevados, mas já gostam da gente, estão ligados a nós, têm ligação conosco, né? Nos ajuda. Então, esses espíritos, muitas das vezes, estão próximos de nós. Então, a gente tem que levar essa gradação. Existe o anjo da guarda, existe aqueles que são os nossos familiares, que têm simpatia conosco, que são ligados a nós, que têm ligação, amor pela gente, carinho, né? E os simpatizantes, aqueles que vêm atraídos pelos nossos gostos, pelos nossos pendores, eles simpatizam conosco e se aproximam de nós. Sobre esses espíritos familiares, a gente tem uma quantidade enorme. Por exemplo, familiar não quer dizer que seja só porque foi da família que você está vivendo na atualidade, mas familiar, vamos levar aqui, entender, como uma família espiritual. Mas geralmente a família carnal, ela é composta por espírito da família espiritual, né? E quando eles desencarnam, eles continuam a ficar próximos de nós. Nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso amigo, fica ali perto, próximo de nós. E acontecido comigo algumas vezes. Por exemplo, tem certas situações, eu não tenho mediunidade, mas a minha esposa tem. Então, meu pai aparece e fala para minha esposa, olha, fala com o Ismael, para ele ir na casa da irmã dele, que ela está precisando de ajuda. Olha, o meu pai, né, ele não deve ter aquela elevação espiritual muito grande, mas ele tem uma ligação comigo. Ele foi meu pai, ele tem sentimentos por mim, gosta de mim, quer ver o meu bem. E dentro da possibilidade que ele tem, ele ajuda. Dentro da sua condição, ele pode me ajudar. Ele chega aqui, muitas coisas ele pode fazer para me ajudar, para me orientar. Minha mãe também, né, os amigos. Uma vez eu também estava doente, no hospital, e a Clara muito preocupada, minha esposa. Aí chegou um amigo meu, que inclusive era da casa espírita que eu frequentava, e falou com ela, pode ficar tranquila, ele vai melhorar. Ela aliviou o coração dela, ela estava tão aflita ali. Esses são amigos familiares, são os simpáticos, amigos familiares, que fazem parte da família, é isso. Não é muito difícil de entender, não. Sabe? São pessoas que estão ligadas a nós mesmo, por afeto, por coisa, que participam. Não são, às vezes, espíritos muito elevados, mas dentro do nível de elevação que eles estão, eles nos ajudam naquilo que eles podem. E, geralmente, eles atuam com permissão dos espíritos superiores. O nosso anjo da guarda, o nosso bom gênio, permite que eles se aproximam, né? E com a autorização deles, eles ajudam, fazem aquilo que eles podem fazer. Cada um na sua tarefa, né? Nós temos o general no exército, temos aquele que fica abaixo do general, e temos o estafeta, que é aquele que leva o recado, assim também no mundo espiritual. Né? Entendendo a hierarquia, tem aquelas tarefas mais difíceis, aquelas mais elevadas, e tem as outras que são também importantes e que devem existir dentro dessa linha para que possam as coisas ocorrer bem. Né? E no mundo espiritual não foge a essa regra, dessa hierarquia, desse trabalho, que é um trabalho de conjunto mesmo, não é?
Então, aqui os espíritos, então ele diz aqui assim, ó. Ele fala dos espíritos da guarda, dos espíritos simpáticos, dos espíritos familiares, e no final ele diz assim: o mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso. Porque nós estamos falando dos da guarda, também tem os maus gênios que se aproximam de nós, dos espíritos imperfeitos, espíritos, né, que querem às vezes nos atrapalhar. Então acontece isso também. Então, assim, o mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para dissuadi-lo do bem. O interesse dele é esse, né? Obra, porém, por impulso próprio. Ele não faz por missão. Você já vê a pessoa assim, o espírito pode ter a missão de chegar e fazer o mal ao outro. Não. Fazer o mal não é missão, não é tarefa de ninguém. A pessoa que escolhe, ela que toma essa iniciativa por conta própria. Né? Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade de sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe ou de cerrar os ouvidos. Então eles vêm nos influenciar, né? Nós temos aqueles que nos ajudam, aí vem os espíritos nos influenciar. Mas nós somos a cavaleiro de ceder ou não a influência deles, né? O mal que eles queiram nos fazer. Vai depender de nós, se eles vão conseguir ou não nos atingir, né? A pergunta 515. Que há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-lo à perdição ou para guiá-lo pelo mau caminho? Vou ler outra vez a pergunta, que eu me enganei aqui. 515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-lo à perdição ou para guiá-lo pelo bom caminho? Kardec diz assim: efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Essa é a resposta dos espíritos. Pessoas que sobre o outro exercem uma certa fascinação que parece uma coisa irresistível mesmo. Quando isso se dá no sentido do mal, pode dar no sentido do mal ou no sentido do bem. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Então, às vezes a gente recebe a ação de outra pessoa que exerce sobre nós alguma coisa, né? E muitas das vezes são chamados para nos ajudar, né? Nos trazer bons pensamentos, nos ajudar numa tarefa, né? Agora, pode também acontecer que um espírito venha nos trazer, querer atrapalhar a nossa vida, querer trazer mal para nós, por a sua própria vontade, mas isso vai depender. Isso, muitas das vezes, eles são utilizados por outros espíritos encarnados, né? Um espírito desencarnado quer atingir determinada pessoa, mas ele não vai atingir diretamente, ele usa outra pessoa encarnada para atuar sobre aquele espírito, aquela pessoa, né? Ele indiretamente, ele atinge indiretamente. Em vez dele atingir diretamente, ele usa outra pessoa que vá interferir na vida daquela pessoa para lhe fazer mal. Como também um espírito superior pode usar uma pessoa encarnada para ajudar o outro, né? Ajudar uma outra pessoa a fazer o bem, né? Quantos casos acontecem que muitas das vezes um espírito protetor, um espírito que está querendo ajudar a pessoa numa tarefa, ele não consegue atingir diretamente, ele vai usar outra pessoa, para assim, vai lá, fala com fulano isso assim, assim. Aí a pessoa vai lá e fala com aquela pessoa e tal, e muitas das vezes resolve o problema, não é? E indiretamente, ele atingiu aquela pessoa indiretamente. Eu gosto sempre de contar um caso que o Gerson contava pra gente, toda vez que ele fazia as palestras dele, ele contava os casos dele, e ele contou um dos casos que ele estava no ônibus e que uma senhora do lado dele começou a falar com ele, que estava sentindo isso, sentindo, começou a fazer aquelas coisas todas. Aí o Gerson disse que naquela conversa, em determinado momento, ele sentiu a presença de um amigo espiritual do lado. E esse espírito então falou para o Gerson assim: olha, fala para ela
tomar tal remédio assim, assim. Aí ele foi, olha, sabe que eu também tive esse problema, mas a senhora sabe qual é o remédio bom para isso? É isso, assim, 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 assim. Deu tudinho, o espírito foi falando para ele, deu o que ela tinha que tomar. Então, olha só, um bom espírito, né, usou outra pessoa, que era o Gerson, no caso, que era um médico, mas isso acontece aberto e a gente não sabe, porque muitas das vezes a pessoa nem vê o espírito. Ele sente vontade, ele sente que tem que falar com aquela pessoa aqui, ele fala, ele acha que é ele que está falando, mas não é, às vezes é um espírito. No caso do Gerson, ele era médico, ele sabia que tinha um espírito ali. Mas muitas das vezes não. A pessoa fala sem saber, e vai diretamente e faz aquele trabalho. Outras vezes é no mal, né? Então pode ser ou para o bem ou para o mal. O espírito quer atingir o outro, ou usa outro para poder chegar lá e começar a meter na cabeça dele as coisas que não devem, né? E vai depender do indivíduo se ele vai aceitar mais uma vez, se ele vai aceitar ou não aquela influência, né? Então vamos a 516. Poderiam os nossos bons ou maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanhar na vida? Isso às vezes se dá. Eu vou contar um exemplo aqui, dá mesmo. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então, ó, poderiam os nossos bons ou maus gênios encarnar a fim de nos acompanhar mais de perto na vida? Então nós temos um bom gênio. Não é um anjo da guarda, é um espírito que está junto de nós, é um espírito que está nos ajudando nas coisas. Ele pode reencarnar para nos ajudar melhor? Pode. Às vezes ele pode nascer filho do fulano, né? E ali, como filho daquele fulano, ele está encarnado e vai ajudar ele. É um amigo que chega. Quantos de nós não temos os nossos amigos que nascem e que vêm para a nossa família? Vem nos ajudar muitas das vezes. Em alguma tarefa, em alguma coisa, né? Às vezes alguma dificuldade que a gente vai passar na vida, aquele espírito reencarna com aquele objetivo de ajudar, né? E às vezes ajuda muito mesmo, né? Um filho, por exemplo, sabe que um avô ou uma pessoa da família vai passar por uma dificuldade muito grande, ele trabalha, se eu reencarnar e na família e ficar ali perto, em determinada época da vida, quando ele estiver passando essa dificuldade, eu vou poder estar mais perto ali, encarnado, ajudar, procurar ajudar materialmente ele ali. Pode acontecer isso, pode acontecer. E pode acontecer também de espíritos que estão no mundo espiritual, atazanando a vida da pessoa, perturbando a vida da pessoa, obsediando a pessoa, reencarnar também para ficar perto também. Eu vou contar um caso aqui. Um amigo nosso, era espírita também, era um amigo muito querido nosso. Ele frequentava a casa espírita, ele era médio e tudo, e ele lutava com muita dificuldade. Viveu no interior muito tempo, né? Vivia no interior, era da roça. Uma pessoa humilde, mas muito inteligente. E aí, então, determinada época da vida dele, ele começou a sentir a aproximação de espíritos obsessores que lhe perturbavam a vida, mas lhe perturbavam mesmo. E ele passou anos e anos naquela situação. Ele ia na reunião de obsessão e os espíritos falavam coisas para ele, jogavam coisas na cara dele. E durante o dia eles perturbavam a vida dele. Ele levou anos nessa situação. Ele sofria tanto com aquela perseguição, com aquele atrapalho que aqueles espíritos traziam na vida dele, que ele orava muito, pedia e tal. Aí, um determinado tempo, falou assim, ó, agora as coisas vão mudar para você. A espiritualidade avisou ele. O filho dele casou e começou a nascer os netos. Começou a nascer os netos. Ele disse que depois dessa época acabou aquela situação que ele vivia. Melhorou muito a vida dele mesmo. Mas os netos foi trabalho para ele. Foi trabalho. Ele falou assim, poxa, eles vieram mesmo de propósito. Mas é muito melhor eles estarem aqui, né? Que ali, olha a oportunidade que está tendo, né? Do avô amar o neto, perdoar, aceitar eles como neto e dar carinho e amor para eles, e esses netos também aproveitar a oportunidade, né? Mas foi trabalho para ele, né? Então é um exemplo aqui que a gente está dando de espíritos que muitas vezes são maugênios, são aqueles espíritos maugênios, no caso, espíritos que perturbam, né? Que vem trazer transtorno na vida da gente, reencarnam. E aí as coisas melhoram espiritualmente. Para ele foi melhor.
ele achou melhor desencarnado ali do que ele lá no mundo espiritual. Então há esses exemplos sim. E no caso que eu citei também, de pessoas que vêm para ajudar também, pode acontecer. Mas não raro, eles pedem outras pessoas que façam por ele aqui na Terra. Então, pode acontecer de várias formas. A 517. Haverá espíritos que se ligam a uma família inteira para protegê-la? Existe, por exemplo, um espírito que uma família tem uma determinada tarefa a realizar, e o espírito vão ali, um espírito que queira realizar aquela tarefa também, que para ele espiritualmente é importante, ele vai ali e ajuda, né? Se junta àquele grupo familiar, aquele grupo de almas, porque quando nós falamos de espíritos familiares, aquelas famílias espirituais, aquelas pessoas que estão juntas ali, eles se juntam àquele grupo ali, ele como se foi parte também daquele grupo, daquela família. E como ele é um espírito mais evoluído, porque olha só, quando a gente fala em proteção, a gente tem que entender que quem vai proteger tem que ser superior ao protegido, não é? Porque se como é que o inferior vai proteger o superior? Não pode, o superior tem que proteger o inferior, né? Então esses espíritos são mais elevados, com a elevação que eles têm, eles podem ajudar aquele grupo familiar, se juntam e se ajudam sim, e podem, tem às vezes missão nesse sentido, né? Alguns espíritos, a resposta dos espíritos, alguns espíritos se ligam aos membros de determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho da raça. Então, o Kardec fala assim, bem, existem espíritos sim que vão trazer aquele grupo familiar, mas aqueles espíritos que vêm trazer orgulho de raça, né, insuflar na pessoa vaidades, né, de raça, assim, isso não existe. Isso não existe. A 518. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos por motivos particulares para reuniões de indivíduos. Isso quer dizer o seguinte, se nas reuniões, né, nos grupos onde as pessoas se reúnem, existe espíritos também que são atraídos para essas reuniões. Ora, se for do caráter desse espírito, o tipo de reunião que está acontecendo, eles vão se aproximar. Os espíritos, nós temos que entender desde o começo, de todos os estudos que a gente faz, que está tudo ligado à simpatia e à afinidade, à atração, não é? Então, a pessoa que gosta de determinado tema, as reuniões que são realizadas para defender aquele tipo de tema, aquele tipo de ideia, aquelas coisas, vai atrair os espíritos que têm aquelas ideias, eles vão se atrair para ali, para poder ajudar, para poder participar também, para secundar ali, né? Naquele meio ali, eles sabem que eles vão ser mais ouvidos, né? Se eles quiserem até participar, vão ser mais ouvidos. As influências deles, né? As intuições deles vão ser melhor captadas, porque são pessoas que pensam igual a ele, que têm o mesmo gosto. Então eles vão se reunir sim, vão se juntar naquela reunião e vão ajudar, ou atrapalhar, muitas das vezes, quando está contra ideias que eles acham que têm, né? Mas eles vão sempre procurar pela afinidade. Os espíritos, a resposta dos espíritos, os espíritos preferem estar no meio dos que lhes se assemelham. Então as pessoas pensam, né, daquela forma, aquelas semelhanças de ideias, e vai se aproximar ali. Acham-se aí mais à vontade. Você quando está no meio de pessoas que pensam igual a você, você fica mais à vontade. Sobre o tema que você domina, você conhece, você fica mais à vontade, mais é cavaleiro. E mais certo de serem ouvidos. Aqui eu vou conseguir alguma coisa, porque todo mundo gosta da ideia, gosta do assunto. Se eu insuflar ideia em alguém, se eu der uma intuição para alguém, vou ser mais assistido, mais ouvido. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. E isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de certo assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Então, não só reuniões pequenas, mas as cidades,
né? Os países. Por isso que nós vemos, por exemplo, toda cidade tem lá um padroeiro, não é? Um espírito protetor que protege aquela coletividade, aquela cidade. O país tem o seu guia protetor, por exemplo, o Brasil tem Ismael, que é o anjo Ismael, o protetor do Brasil. Nós sabemos que na França é Joana d'Arc, né? E outros espíritos, que eu já vi falar e conheço, do Brasil e da França, que eu ouvi falar. Então, eles também estão junto às nações, às cidades. Toda cidade sempre tem um patrono. O Rio de Janeiro, por exemplo, é São Sebastião, não é? Nós vemos lá no Boa Nova, quando o Kardec, o Chico Xavier psicografa, ele fala sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro, ele fala de São Sebastião, né? Que era no dia, e que ele usa aquele como patrono da cidade. Então, as reuniões, os grupos, as coletividades também têm os seus guias, e esses guias vão estar de acordo com o costume e as leis daquele grupo, daquela cidade, daquele país, né? Aquela cidade, aquele grupo, aquele país vão atrair pessoas que gostam das mesmas coisas, têm os mesmos costumes, vão atrair a simpatia desses espíritos. E a proteção, a elevação também, está em relação ao progresso daquele grupo, né? Um grupo que tenha tendências mais materialistas, mais apegadas às coisas materiais, vão atrair espíritos iguais. O grupo mais espiritualizado, mais com ideias mais avançadas, mais abertas, vão atrair também espíritos do mesmo nível, né? Para poder, porque é a simpatia, é o gosto, né, que vai atrair as pessoas, é pelos gostos. Portanto, as sociedades, os povos são de acordo com as paixões e o caráter neles predominante, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Então, certo agrupamento que é onde as paixões gritam muito grande, muito alto, né? Eles vão ser assistidos também, mas eles vão ser mais atraídos por espíritos menos elevados. Como eu falei, aqueles grupos que estão, pessoas que têm uma ideia mais avançada, mais espiritualizada, vão trazer espíritos mais elevados. Quer dizer, a elevação está sempre, a proteção está sempre ligada à gradação, né? Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, o aperfeiçoamento do coletivo também, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons. Quer dizer, quando um grupo que está mais coisa, ele evolui, que os grupos também evoluem. A lei do progresso, ela também está atrelada aos grupos, né? Não só aos indivíduos, mas também às coletividades. Então, quando as coletividades evoluem, porque o indivíduo evolui, aí evolui também a coletividade. Tudo está ligado, tudo está interligado. Quando eles evoluem, eles passam a receber a ajuda dos espíritos mais esclarecidos. Porque os que não querem se melhorar, os que não querem mudar, se afastam, não é? Eles não encontram mais ambiente ali onde eles estão. Espíritos atrás, os bons, que estimulam os alimentos nela, e alimentam nela o sentimento do bem, como outros lhe podem insuflar as paixões grosseiras. Então, vai depender do grupo, o tipo de espíritos que vão se aproximar deles. 509. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que caminham por um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Então, elas, geralmente uma coletividade, elas caminham com um objetivo, e um objetivo geralmente superior, porque é a lei do progresso, né? Então, a gente tem que evoluir.
E esse objetivo, eles precisam de uma proteção, de alguém que os oriente, né? que os diga o caminho a seguir, não é isso? A pergunta 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada dos que os que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividade, quer de indivíduos. Então, a gradação, como eu falei antes, né, está sempre ligada a isso. Quer indivíduos, por exemplo, um indivíduo que não tem uma elevação muito grande, ele pode ter uma proteção menor, de acordo com a sua capacidade, né, com aquilo que ele precisa. O espírito mais elevado, ele precisa de alguém mais elevado que ele. Aquilo que eu falei, o superior sempre protege o menor. Então, o protetor vai ser sempre superior, né? Mas, por exemplo, um espírito protetor de um indivíduo mais atrasado não precisa ser tão elevado como um espírito de um indivíduo que já está numa evolução grande, né? Vai guardar. E assim também as coletividades, né? Quanto mais elevada for uma coletividade, maior tem que ser a capacidade do seu protetor, né? Tem que guardar essa relação, essa gradação entre um e outro. A pergunta 521. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Essa pergunta é muito interessante porque nós vemos nas artes, né, as pessoas se dedicam a teatro, a música, a artes plásticas, às ciências, né? E existem espíritos que estão ligados a esse tipo de atividades, né? E quando eles estão ligados, pela simpatia, pela afinidade, eles vão procurar também essas pessoas que estão nessa arte, né? Então, o que eles podem fazer ali é aquilo que é o métier deles, é o meio em que eles gostam de viver, é onde eles progrediram, onde eles evoluíram, eles aprenderam, né? Então, ali eles podem prestar o seu serviço. Há espíritos protetores, a resposta dos espíritos, há espíritos protetores especiais e que assistem os que os evocam, quando dignos da assistência deles. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não se lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Então, quando existe certo espírito especial, na música, por exemplo, né? Uma pessoa pede uma ajuda do espírito protetor ligado à música para que possa ajudá-lo e tal. Se ele for merecedor da ajuda e o espírito tiver a simpatia, tiver a ligação com ele, vai se aproximar e vai ajudar. Isso aí é mais do que certo. Em todas as áreas. Por que não na arte? Por que não nas ciências? Né? Até nas ciências. A pessoa num laboratório, onde tem uma porção de cientistas trabalhando, lutando ali para descobrir determinada coisa, estudando determinada ciência, ou na descoberta de determinadas coisas importantes para a nossa sociedade. Por que não? Que os espíritos desencarnados não vão ali ajudar? Eles não tomam a tarefa, eles não tomam as tarefas que nos pertencem, mas nos ajudam naquilo que podem ajudar, naquilo que é permitido que eles possam ajudar, que eles possam interferir. Eles nos ajudam. E não vai ser diferente nas artes e nas ciências, né? Aí, o Kardec diz aqui, os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. É muito comum ele falar, né? As musas não eram senão a personalidade alegórica dos espíritos protetores da ciência e das artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os protetores da família. A gente vai falar a musa, né? A musa é muito conhecida, essa deusa da mitologia, né? Que protege a música, a arte, né?
que inspira as pessoas para que ela possa, né? Minha musa inspiradora, a pessoa usa muito essa expressão, né? Do cara que é artista, que é do teatro, do cinema ou da música. Muitos são, né? E os espíritos Ládes e Penates, que são os espíritos protetores das famílias, que antigamente em Roma era muito cultuado, né? Também, modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países, têm seus patronos, que mais não são do que os espíritos superiores sobre várias designações, não é? Então nós conhecemos, por exemplo, certos tipos de arte têm lá os seus patronos, não é? Todas as profissões, nós vamos estudar, tem aqueles livros lá que diz, que o espírito tal é patrono de tal profissão, não é? Por exemplo, muitas profissões têm essa ligação com certos espíritos. São escolhidos aqueles espíritos que são o patrono daquela arte, daquela ciência, não é? Isso é muito comum de ver. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, porque não existe ninguém que não tenha ninguém que simpatize com ele. Todo mundo vai encontrar simpatia, né? Simpáticos. Claro é que nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que lhe votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos são atraídos para essa coletividade pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados e de acordo com a natureza do sentimento dominante entre os elementos que o compõem. O sentimento que compõe, as pessoas que compõem aquele grupo vai atrair espíritos que temem aquele tipo de sentimento, aquele tipo de ideias. Nos povos, determinam a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos. A gente sabe que cada povo, cada grupo de coletividade, ela tem os seus hábitos, os seus costumes, não é? A gente vê os índios, por exemplo, tem uma cultura diferente da nossa, costume diferente. A gente vai no Brasil mesmo, se a gente andar em várias regiões, a gente vai cada um com um costume diferente. O gaúcho tem lá o costume dele, o pessoal de Minas Gerais, daquela região. Minas Gerais é tão grande que às vezes divide até em regiões, né? E em cada região que você chega, você vê um jeito de viver, uma regra ali de viver e tal, né? E no Brasil a gente vê muito isso. Aí a pessoa vai subindo, chega no centro, depois vai para o norte. São costumes diferentes, hábitos diferentes, né? Até a alimentação é diferente, faz parte dos costumes, né? A forma de falar, tudo isso são coisas determinantes na vida dos grupos, né? Na diferença da cultura. E é isso que vai atrair os espíritos também, que estejam de acordo com aqueles costumes, com aquelas ideias. Nos povos, determinam a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, suas leis. Porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Que coisa interessante, né? Eu estou falando aqui de um grupamento maior, que é uma nação. Então ele diz aqui que a lei vai refletir os caráteres dessa nação. Quer dizer, uma nação que tem uma lei mais esclarecida, uma lei mais justa, né? É uma sociedade mais avançada, mais elevada. Ela, naturalmente, tem uma proteção de espíritos que estão mais elevados, né? Porque elas merecem, elas atraem esses espíritos pelo seu nível de evolução que elas encontraram, né? Onde quer que as leis consagrem coisas justas, quer dizer, as leis que são justas, onde quer que as leis consagrem coisas injustas,
contrária à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria e a multidão aflui dos maus. Mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidas no conjunto, como insuladas espigas entre os espinheiros. Então, os espíritos às vezes querem até ajudar aquele grupamento, mas as leis delas é barbárie, né? É da barbárie, são costumes brutos e tal, que os espíritos superiores chegam ali e se aproximam, gostam daquele ambiente, tá bom. Os espíritos superiores querem ajudar e não conseguem, porque eles são poucos, a maioria, no caso, seriam os espíritos inferiores, e eles ficam ali perdidos, né? No meio daquelas coisas todas. Faz parte da própria evolução. Estudando-se os costumes dos povos e de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta que se imiscui no modo de pensar e nos atos. Então, estudando os costumes de um povo, observando as suas leis, né, procurando entender bem como esse povo age, a gente vai entender mais ou menos como seria a parte espiritual, os espíritos, né, que vivem ali, que atuam ali naquela região, que está ligada à evolução dos espíritos. Então, essa ligação é muito grande, é muito importante que a gente conheça tudo isso, porque nós estamos vivendo dentro de uma sociedade, né? Nós somos indivíduos que temos a nossa proteção, nosso amparo espiritual, daqueles espíritos que nos acompanham, que nos ajudam, que estão sempre junto de nós. Quanto que nós recebemos a ajuda desses irmãos, quanto é importante, né? E nós estamos sempre sendo ajudados. E é muito importante que a gente conheça para que a gente possa ajudar, não é? Ajudar. O nosso objetivo é progredir, é crescer, é evoluir. Então nós temos, com conhecimento, conhecendo o assunto, nós vamos poder cooperar mais, né? Tornar mais fácil o trabalho desses amigos que querem nos ajudar. Esse é o objetivo do aprendizado, do estudo, é nos tornar mais consciente, mais conhecedor do assunto, facilitando o trabalho daqueles que querem nos ajudar. E isso é uma coisa muito interessante, e nós vemos lições importantes a todo instante, que a espiritualidade vem nos chamar a atenção e nos trazer lições importantíssimas para o nosso progresso espiritual. Meus amigos, agradeçamos a Jesus por nos oferecer esses conhecimentos. A Kardec, pesquisador incansável, bom senso, para tudo que ele analisou, que ele estudou, que ele pesquisou, dedicando a sua vida ao estudo. Então é muito importante que a gente estude, porque é o fruto do trabalho desses irmãos que deram a vida para que isso pudesse, deram a sua vida material, né, sua encarnação aqui na Terra, para que isso tudo pudesse chegar até nós. São nossos protetores, são nossos anjos da guarda que estão por aí nos ajudando, não só nós, mas das nossas coletividades, toda a humanidade, né? Espíritos que estão preocupados em proteger toda a humanidade, porque uma obra como a doutrina espírita, a codificação, ela é universal, engloba todo o nosso globo e ela é universal. Então esses espíritos, né, o trabalho deles de vir aqui, Jesus primeiro veio, né, de trazer o Evangelho, e esses espíritos que vêm dar o seu contributo, a sua ação aqui entre nós, o seu trabalho, que são coisas que quando a gente começa a medir, a gente pensa como pode, né, tal coisa ter sido feita, porque são espíritos de uma capacidade muito superior à nossa, que nós às vezes ficamos assim extasiados diante de tanto conhecimento, de tanta oportunidade, de tanto trabalho, de tanta dedicação, de tanto amor pela humanidade. No caso de Kardec, né, que veio com essa missão geral, né, no nosso planeta, trazer a doutrina espírita, o esclarecimento para todos nós. Então é muito importante que a gente conheça, que a gente procure dar a nossa parte,
facilitando o trabalho desses irmãos, trabalhando pelo nosso progresso espiritual, pelo progresso espiritual de todos nós distintamente, né? Como nós estávamos falando, começamos a falar dos indivíduos, individualmente, e depois o assunto foi para as coletividades. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, não só conosco, mas também com o grupo em que nós vivemos, tá? E agradeçamos, portanto, a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade de estudo, e vamos procurar nos esforçar para nos tornar cada dia melhor. Jesus, bom e amado Mestre, te agradecemos por esta oportunidade, e que essa luz, Senhor, que está diante de nós, possamos também acender a nossa luz e procurar trabalhar pelo nosso progresso espiritual, levando esse conhecimento a todos os corações que nos cercam, sempre no objetivo sincero de levar a fraternidade, o amor, a paz aos corações dos homens tão necessitados, Senhor, que estamos todos nós dessa paz e deste amor. Mas, Senhor, te pedimos que permaneça em nosso coração, porque ainda estamos fracos, ainda sentimos muitas das vezes a fraqueza bater a nossa porta, mas que neste momento possamos ser fortes, nos levantar e continuar na caminhada, com fé, com a esperança, com a certeza de que estamos no caminho certo, que o teu amor jamais nos faltará. Pedimos por todos os nossos irmãos que passam neste mundo, Senhor, por situações tão difíceis, por experiências muitas das vezes crudelíssimas, que eles possam ser, neste momento, envolvidos pelo teu amor, pelas vibrações de todos os nossos irmãos reunidos neste momento, aqui na CEIP, levando a esses corações muita paz. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Agradeço ao expositor de hoje pelo estudo. Agora vamos passar para a segunda parte, né, que é a preparação para o passe à distância. Vamos mentalizar positivo. Nízia, por favor, toca a música. Quem botou a aguinha para fluidificar, vamos orar, mentalizar e nos preparar para o passe à distância. Nízia, toca, por favor. Obrigada, Nízia. Realmente é uma música bonita, realmente a preparação para o passe, né? Agora vamos, Ricardo, por favor, vamos subir a nossa oração. Peço aos passistas da CEIP que mentalize positivo. Vamos orar pelos nossos doentes que estão nos hospitais, que estão nos lares, tantos outros que a gente não conhece, os que estão em nossos corações.
Ricardo, sobe, por favor, a nossa prece. Repitam em pensamento ou em voz alta. Jesus, pelas suas palavras e pelos gestos de vossas mãos, curaste cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros doentes. Eu também venho suplicar pelas minhas enfermidades. Dai-nos, Jesus, a graça da perseverança na oração, apesar do desânimo. A graça da coragem para buscar a cura, mesmo depois de várias tentativas. A graça da simplicidade para aceitar a ajuda dos profissionais, familiares e amigos. A graça da humildade, para reconhecer as próprias limitações e entender que ainda sou um espírito em evolução. A graça da paciência nas dores e dificuldades do tratamento. A graça de compreender, pela fé, a transitoriedade desta vida. A graça de entender que o pecado é a maior de todas as enfermidades e prometo não pecar mais para não ficar doente. Peço ao mentor espiritual e toda a falange de trabalhadores da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Sei que me ajude a passar por esse momento. Estou ciente que a doença é a cura do espírito. Como dizia Jesus ao término de cada cura: vá, e não peques mais para não ficardes doente novamente. Que assim seja.
assim, encerramos mais uma quarta-feira. Boa noite a todos. Até a próxima quarta, se assim Deus permitir. Graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.